Well, we're really honored to have my friend Judge Andrew Bem, é uma Napolitano grande honra receber meu amigo, discuss o juiz Andrew Napolitano, legal side que está conosco agora para discutir o lado jurídico da chamada guerra contra o narcoterror que está sendo travada na Venezuela. Welcome to the Gray Zone. Juiz, bem-vindo ao The Grey Zone. Max, it's a pleasure. Obrigado, Max. É um prazer estar com você, como você sabe. We're also here E with também Wyatt estamos Reed, aqui com Wyatt Reed, meu colega e nosso editor, colleague, juiz. our editor, Judge. Wyatt, nice Prazer em conhecê-lo, e eu gosto de ler tudo que você publica. whatever you post. O prazer é todo meu. So Judge, you have been making waves recently. Então, juiz, o senhor tem causado polêmica recentemente com uma aparição na Newsmax, onde chamou o secretário de guerra, Pete Hegseth, basicamente de secretário de crimes de guerra, e questionou toda a base legal do que ele chama de Operação Lança do Sul. Tudo isso está relacionado a um ataque em 2 de setembro, ordenado pelo almirante Mitch Bradley, contra um barco que transportava 11 homens no Mar do Caribe. Eu não entendo por que alguém colocaria 11 homens em um barco se estivesse tentando contrabandear uma grande quantidade de drogas para os Estados Unidos, ou por que usaria um barco tão pequeno que nem sequer conseguiria chegar aos Estados Unidos. Mas 2 homens sobreviveram ao ataque inicial, agarrando-se aos destroços, e um segundo ataque, um golpe duplo, aparentemente foi ordenado por Hegseth. Bradley esteve ontem no Capitólio tentando defender sua posição. Qual é a sua crítica? Por que o senhor chamou Pete Hegseth de criminoso de guerra? What is your critique? Why did you call Pete Hegseth a war criminal? Um, the E o assassinato das 2 pessoas que sobreviveram realmente não deveria desviar o foco de toda a operação, que é uma série de crimes de guerra. from the entire A ideia de que o presidente dos Estados Unidos pode usar o exército para matar pessoas que ele acredita estarem prestes a cometer um crime, mesmo que no momento de suas mortes estivessem a 2.400 quilômetros dos Estados Unidos, é antitética ao conceito de devido processo legal. É algo bastante básico que, segundo a Constituição, existem apenas 2 maneiras pelas quais o governo pode matar alguém. Constitution, there's only 2 ways the government can kill anyone. That is pursuant to a declaration of war by the Congress. Isso está de acordo com uma declaração de guerra feita pelo Congresso, na qual as Forças Armadas dos Estados Unidos estão legalmente combatendo as forças militares e os agentes do país contra o qual declaramos guerra, ou após o devido processo legal, que é basicamente um julgamento justo por júri, com todos os direitos e defesas que a Constituição exige que os governos federal e estaduais disponibilizem a você quando querem tirar sua vida, liberdade ou propriedade. Portanto, é algo bastante básico que todo o conceito seja um crime de guerra. Um crime de guerra porque envolve o uso das Forças Armadas dos Estados Unidos para matar civis não combatentes. A execução ordenada por Pete Hegseth ou pelo almirante Bradley, recebemos 2 versões diferentes disso, Max. Foi o que chamou a atenção de todos. Mas me preocupa que percamos de vista o quadro mais amplo. I'm concerned that we lose sight of the bigger picture. The other issue that brought this to everybody's A outra questão que trouxe isso à atenção de todos foi o vídeo bastante corajoso, mas incompleto, preparado por 6 membros do Congresso, que são eles próprios veteranos das Forças Armadas ou da comunidade de inteligência. Nele, eles basicamente fizeram uma declaração verdadeira, que você não é obrigado a obedecer a uma ordem ilegal. O presidente, é claro, reagiu de forma típica e exagerada, dizendo que eles cometeram sedição, cometeram traição, que deveriam ser mortos, executados. Não está claro se, ao dizer mortos, ele quis dizer que deveriam ser julgados por um crime capital ou que ele enviaria o exército para matá-los, como fez com aquelas pessoas nos barcos. Sedição é definida nas leis como incentivar pessoas a usar a violência para derrubar o governo dos Estados Unidos. Traição é definida na Constituição. É o único crime ali definido, intencionalmente, para que o Congresso ou um presidente não pudessem alterar a definição. E é amplamente conhecido como fazer guerra contra os Estados Unidos ou fornecer assistência material àqueles que o fazem. Portanto, nenhum desses estatutos é relevante. O vídeo é perfeitamente legal e totalmente elogioso, exceto que quando essas 6 pessoas foram eventualmente interrogadas pela grande mídia,
Elas não voltaram atrás no que disseram, mas se recusaram a responder. Qual é a ordem legal da qual você fala? Todos eles sabem, e todos nós sabemos, que a ordem legal é matar civis, matar não combatentes desarmados. Essa é a ordem legal. Bem, não é que... Vá em frente, Wyatt. Bem, a posição do governo Trump, porém, é que essas pessoas não são não combatentes. É por isso que eles usaram essa designação de narcoterrorismo para Nicolás Maduro e todos abaixo dele. Eles afirmam que devido ao suposto envolvimento deles em algum tipo de conspiração de tráfico de drogas, podem deixar de tratá-los como seres humanos e basicamente matar quantos quiserem, a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso, é claro, vai contra a lei federal, o direito internacional, as leis de guerra e até mesmo o Código Uniforme de Justiça Militar, que proíbe expressamente os membros das Forças Armadas de matar pessoas desarmadas. O evento de 2 de setembro, no qual Pete Hegseth disse que não teve tempo de ficar para ver quem sobreviveu, é contradito pelo Washington Post, que afirma ter 7 fontes, presumivelmente militares ou de inteligência, que disseram que o almirante Bradley perguntou a Hegseth, "O que você quer que eu faça?" E Hegseth respondeu verbalmente, "Matem todos." Hegseth, what do you want me to do? And Hegseth verbally said, kill everybody. The White House eventually admitted. A Casa Branca acabou admitindo que Hegseth fez isso sob alguma teoria risível de legítima defesa, que aquelas 2 pobres almas feridas e apavoradas no meio do oceano, agarradas aos destroços do barco, de alguma forma representavam uma ameaça e precisavam ser eliminadas, que representavam um perigo para o general ou almirante Bradley e sua equipe. O almirante Bradley é um assassino que deveria ter saído do Capitólio algemado e sido levado a uma prisão militar para ser submetido a uma corte marcial. O mesmo pode ser dito do secretário Hegseth e de qualquer pessoa que tenha obedecido a essas ordens. O que se faz quando uma ordem ilegal é dada? Você não a exibe. Você simplesmente ignora. É isso que o almirante Bradley deveria ter feito. Não diga a Pete Hegseth, "Ei, senhor secretário, estou zombando de você." Apenas diga, "Ok, entendo o que o senhor quer," e siga com o seu trabalho, deixando as coisas acontecerem como tiverem de acontecer. Não acho que ele será levado à corte marcial sob um departamento de defesa comandado por Hegseth, ou mesmo sob um departamento de defesa de Driscoll, provável sucessor de Hegseth quando Trump o demitir. Mas ele poderia ser levado à corte marcial, sob um departamento de defesa posterior, assim como Pete Hegseth poderia ser processado, não sob a piada que é o Departamento de Justiça de Bondi, mas sob o Departamento de Justiça de quem quer que a suceda. Ele teria que se juntar ao Antifa para ser indiciado por Pambondi. Certo, certo. Ou criticar Israel. Não sei. 2 coisas que ele não vai fazer. Isso não é um relatório da Natasha Bertrand, apenas um resumo dos comentários de Jim Himes, um dos legisladores que assistiram ao vídeo do ataque de barco de 2 de setembro, que foi ordenado pelo almirante Bradley e pelo general Raising Cane, após ordens verbais de Pete Hegseth. O que eu vi naquela sala foi uma das coisas mais perturbadoras que já vi no meu tempo de serviço público. Havia 2 pessoas em claro sofrimento, sem qualquer meio de locomoção, com uma embarcação destruída, que foram mortas pelos Estados Unidos. Basicamente, o vídeo mostra um ataque duplo contra civis, matando-os quando não tinham como escapar. A justificativa que Bradley deu foi que eles estavam tentando obter equipamentos de comunicação para chamar reforços ou tentando recuperar drogas e colocá-las de volta no barco, que havia sido destruído e virado. Tudo muito estranho. Antes de tudo, por que isso está sendo mantido em sigilo? Acho que o público não pode ver. E se os democratas estiverem caminhando para o impeachment de Hegseth, o que acontece então, especialmente estando em minoria? Isso é apenas um gesto simbólico, ou existe algum mecanismo real? Eles precisariam de Thomas Massie e de 2 ou 3 outros.
Quero dizer, eles precisam de 4 republicanos para se juntarem a eles nesse esforço de impeachment. O que eu esqueci de dizer antes, e Wyatt, algo que você disse me lembrou disso, é que cerca de 1 mês e meio depois desse evento horrível, em 2 de setembro, houve outro assassinato em que houve 2 sobreviventes. Desta vez, a Marinha interveio, resgatou-os e ligou para o Departamento de Justiça, perguntando: "O que vocês querem que façamos com eles?" E o DOJ respondeu: "Vamos mantê-los por alguns dias, diremos o que queremos." Depois disseram: "Bem, não podemos processá-los, mandem-nos de volta para casa." Então esses caras voltaram para casa. Um deles apresentou uma queixa a algum órgão internacional. Eu gostaria que eles contratassem alguns advogados americanos para apresentar uma queixa em um tribunal federal, mas talvez isso acabe acontecendo. Mas isso mostra que o Departamento de Justiça mudou profundamente sua política depois do evento de 2 de setembro. Nós nem sequer soubemos sobre o assassinato dos 2 sobreviventes daquele dia, até que o Washington Post, normalmente um inimigo nosso e do que acreditamos, fez a coisa certa. Eles também são inimigos de Hegseth, como tenho certeza de que vocês 2 sabem. Mas eles fizeram a coisa certa e expuseram isso. E foi isso que levou às declarações da Casa Branca e à aparição do general Bradley. Por que Bradley deveria aparecer em segredo? Por que apenas membros do Congresso deveriam ver esse vídeo? O mesmo vídeo que deixou o congressista Himes visivelmente enjoado foi descrito pelo senador Cotton como justo, algum tipo de expressão nacionalista cristã para o uso da violência de forma moral. Essa é a melhor maneira que posso descrever o que ele quer dizer com justo. Usar a violência por si só. E se esses fossem narcoterroristas, por que 2 deles foram repatriados para a Colômbia depois de serem resgatados, se eram criminosos tão terríveis? Quero dizer, nós sabemos o nome de ao menos uma pessoa. Não. Há um clipe do Hegseth. Nós o exibimos ontem no Judging Freedom. E a propósito, a Newsmax me deixou exibi-lo esta manhã na rede deles. Fiquei surpreso, mas exibimos. É ele sendo entrevistado no Fox and Friends, um programa que ele já apresentou, nota de rodapé, eu também já apresentei, no qual ele diz aos apresentadores: "Nós sabíamos quem eles eram. Sabíamos que tínhamos matado todos eles." Ele não fazia ideia do que estava falando, mas se gabando e se vangloriando, porque esse foi o primeiro de quase 1 dúzia dessas mortes. Sim, e Pete Hegseth vem basicamente pedindo a eliminação das regras de engajamento. Ele fez isso em seu discurso em Quantico e também se gabou em seu livro de memórias lançado, acho que no ano passado, de ter dito a seus homens no Iraque, sob seu comando, para matar à vontade. Ele vem falando sobre isso há muito tempo. Ele chamou as regras de engajamento de estúpidas. Talvez ele tivesse um espelho na frente dele na hora. Não sei. Olha, quando eu o conheci e trabalhava com ele, sentei ao lado dele por muitas horas no set. Ele era um cara encantador, agradável, engraçado e inteligente. Mas esse secretário de defesa se tornou um monstro. E qual é a agenda aqui, ao tentar eliminar as regras de engajamento e encenar esse tipo de disputa sobre regras militares essencialmente antigas, que foram violadas repetidas vezes por muitas administrações? Agora você tem uma das defensoras de Hegseth na Câmara, Ana Paulina Luna, ou Niedermayer, ou seja lá qual for o nome verdadeiro dela, declarando que, bem, Obama realizou centenas de ataques com drones, matando civis em ataques duplos. Então por que nós não podemos? Uau! Esse é um argumento simplesmente repreensível. Ninguém tem um senso moral, ninguém no governo, com poucas exceções, parece ter uma bússola moral hoje em dia, a ponto de ela poder fazer uma declaração dessas e o quórum poder dizer algo como se fosse justo. Eu não sei para onde isso vai, pessoal, porque os republicanos na Câmara, com exceção do grande Thomas Massie, estão todos em total alinhamento com a liderança.
Eu nem sei se qualquer comitê que fosse, Serviços Armados da Câmara, Inteligência conseguiria conduzir uma investigação. Por outro lado, o senador Roger Wicker, no Senado, não é alguém que concorde conosco em muitas coisas. Sim, Ele vai realizar audiências. Jack Reed, que faz parte do Comitê de Serviços Armados, certo? A segunda pessoa mais importante nesse comitê, tem sido muito firme quanto a isso. Mas eu não sei aonde tudo isso vai levar, porque os republicanos tendem a agir em total sintonia no apoio a Trump, mesmo quando o comportamento dele é criminoso. sim, quero dizer, dá para ver que alguns dos senadores republicanos parecem realmente ressentidos com Hegseth. Eles parecem envergonhados com toda essa situação. Sabe quem está realmente envergonhado, e é uma longa história, não tenho tempo para entrar em detalhes agora, a menos que você queira, é o Thom Tillis. Cara interessante. Aparentemente, ele decidiu, no último minuto, votar a favor do Hegseth. Lembre-se, Hegseth venceu por 51-50. Se Tillis tivesse votado contra, ele teria perdido, porque não haveria empate para o vice-presidente desempatar. Aparentemente, Tillis fez amizade com uma das ex-esposas de Hegseth e a convenceu a testemunhar contra ele, persuadindo-a de que isso seria suficiente para trazer votos contrários a ele por parte dos republicanos. E então ele nem sequer cumpriu o que disse que faria. Acabou se arrependendo, e agora está tentando desfazer o que fez quando votou pela confirmação de Hegseth. Não dá para inventar uma história dessas. Isso é incrível. Absolutamente incrível. E antes de encerrarmos, juiz, quais são seus pensamentos sobre o Signalgate? Essa é outra intriga em que Pete Hegseth é acusado de fornecer informações sigilosas sobre ataques dos Estados Unidos planejados ou iminentes contra o Ansar Allah do Iêmen, ao seu advogado e a membros de sua família. Não sei se ele contou isso aos colegas de faculdade, mas tudo fazia parte do chat no Signal criado por Mike Waltz, onde eles até convidaram Jeffrey Goldberg. Veja só. Os defensores de Hegseth afirmam que não se tratava de informações sigilosas. Quero dizer, Hegseth cometeu um crime aí? Na minha opinião, Hegseth realmente violou a lei. O inspetor-geral do Departamento de Defesa, ou como Hegseth e seus colegas brincam, o Departamento de Guerra, afirma que o inspetor-geral disse que ele não violou a lei ao revelar informações sigilosas. Mas isso é a mesma coisa pela qual Trump foi indiciado em Mar-a-Lago, a divulgação não autorizada de materiais classificados. O governo não precisa demonstrar prejuízo, nem mesmo precisa provar intenção. É um dos raros crimes federais em que alguém pode ser processado e condenado com base em um ato negligente. Portanto, mesmo que ele não soubesse que essas informações eram sigilosas, mas eram, ou mesmo que ele pudesse tê-las desclassificado, mas não o fez, ainda assim poderia ser processado. O prazo de prescrição é de 5 anos, então ele poderia ser processado por quem quer que se torne secretário de defesa após as eleições de 2028. Bem, a imagem em destaque para esta transmissão é Pete Hegseth, sem camisa, com suas tatuagens de cruzado totalmente à mostra. Não sei como alguém poderia ter esperado que uma figura como essa manchasse ainda mais, de forma indelével, a reputação e a imagem das Forças Armadas dos Estados. Mas de alguma forma esse sujeito aparentemente erudito e certinho conseguiu fazer isso. É realmente surpreendente. E eu acho, juiz, tenho tentado fazer perguntas jurídicas e explorar seu raciocínio como especialista em direito, mas há uma questão política, e vou simplesmente lançá-la aqui para encerrar. Você acha que os escândalos em que Hegseth se envolveu sabotaram toda a política em relação à Venezuela e possivelmente evitaram uma guerra de mudança de regime? Ah, Deus, eu gostaria de pensar que sim. Quer dizer, é uma hipótese. Achei que você fosse me perguntar se os escândalos foram suficientes para Trump demiti-lo. Se você tivesse me perguntado isso, eu diria que sim. Bem, essa talvez seja a melhor pergunta. Quer dizer, essa é uma jogada fácil.
J.D. Vance vai defender isso para que seu colega de quarto da Faculdade de Direito de Yale, que agora é o secretário do Exército, possa suceder Hegseth. Não sei se esses escândalos são suficientes para dissuadir Trump de sua determinação em promover uma mudança de regime. Você e eu já discutimos isso muitas e muitas vezes no meu podcast, Max. Acho que eles não têm a menor ideia do que os espera. E essas tentativas fracassadas de mudança de regime, sua esposa sabe disso melhor do que ninguém, são um desastre para quem tenta realizá-las. Or a disaster for the people that try and bring it about.